Lamento de Jó. Sem Cristo estamos sozinhos. Guarde isso. Sem Cristo estamos sozinhos. Todo mundo sabe quem é Jó, todo mundo conhece Jó. A palavra de Deus começa com o livro de Jó, dizendo o quê? Que ele era um homem irrepreensível, que ele era fiel, e que Jó era uma pessoa íntegra, principalmente, havia integridade na vida de Jó. Lembre-se disso sempre. E ele foi provado. Ele foi provado. Deus permitiu que ele fosse provado em suas lutas. Amém? E Jó 9,3 diz assim: não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Não há ninguém que possa intermediar. Não há ninguém que possa ser mediador entre nós. Jó fala isso. Ele estava passando por tantas aflições, tantas lutas, que ele chega ao ponto de dizer assim: não tem ninguém que possa ser mediador. O que é um mediador? Mediador tem um papel de quê? De intervir. Bem, mas antes disso nós vamos estar louvando ao Senhor. Eu convido a nossa irmã Roseli a estar à frente. Amém? As crianças terão aula, né? É isso? Eu estou indo muito para trás. Está falando comigo, eu estou mexendo ali. As crianças terão aula, então eu peço que as crianças venham à frente agora nesse instante. Os dois vão para a praia. Isso. Benção. Dá para levar eu também junto na massa? Vamos estar orando pelas nossas crianças, amém? Senhor, obrigado por cada pequeno que aqui está. Que a tua graça esteja sobre eles. E que o culto que eles vão prestar aqui seja agradável. E que eles possam aprender e falar mesmo contigo claramente, como eles falam conosco. Que eles tenham a ti como amigos verdadeiros. Peço isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus. Vamos estar orando ao Senhor.
Jó, ele passa por momentos difíceis em sua vida. Jó é provado na perda dos filhos, dos seus bens, de tudo aquilo que ele possuía. Ele chega ao ponto de não saber mais o que fazer, pois até o físico dele foi tomado. E eu imagino as úlceras que surgiram em seu corpo. E de uma forma como eles tratavam, eles raspavam aquilo com caco de telha. Algo feito no interior também. E quando há alguma infecção, eles passam a telha e raspam, para dar um pouco de alívio. Em todo esse processo, não só do flagelo físico, mas também mental e espiritual, porque havia nele uma questão de como ele estava perante Deus, de como ele podia se posicionar perante Deus. E ele se via só em meio a essa situação, tudo porque o inimigo praticamente colocou em xeque quem era Jó. Pois Deus afirmava que ele era um vaso de honra, pois Deus afirmava que ele era um servo fiel, pois Deus afirmava que ele não desistiria, pois o inimigo chegou a aliás, ó Deus, tu tratas Jó com tanto carinho, com tanto amor, é tão fácil ser teu filho assim, tu dás tudo para ele, retira um pouco, retira o que ele tem, retira os filhos, retira os bens, retira a força, toque no corpo, toque no físico, vamos ver se ele continua te adorando. Isso é o início da história de Jó. Mas chega um momento da caminhada dele que ele não aguenta mais, ele lança um lamento, ele diz assim: em tudo aquilo que eu estou vivendo, em tudo aquilo que eu estou passando, eu não consigo chegar perante Deus e falar com Ele. Eu vejo que o que eu digo já não está sendo mais suficiente para que cesse as minhas dificuldades. Não sei se já passou por isso, onde você não consegue nem orar mais, mas o choro representa a tua oração. Porque você vê a tua vida se desfazendo na tua frente, algo que era perfeito e que você sonhou perfeitamente na presença de Deus, por uma prova, e nós somos provados, irmãos. Porque a fé é a certeza de coisas que não vemos, então vamos ver se você tem fé. E muitas vezes nós desviamos, nós vamos para o mundo, nós deixamos de seguir a Jesus, nós esquecemos da igreja, nós esquecemos quem é o Senhor, e nós como adoradores entramos num colapso, num declínio. E não adianta ter inteligência nem sabedoria. Já define isso. Ele disse: não tem ninguém que possa interceder comigo. Não há ninguém que possa viver este momento comigo perante Deus. Mesmo porque eu reconheço quem é Deus, né? Esse mediador não existia, né? O lamento de Jó em meio à sua aflição, no meio da sua aflição, Jó lamenta profundamente ao perceber que não havia ninguém que pudesse interceder por ele perante Deus. E nem ele próprio se sentia capaz. Ele se sentia tão pecador, então fora do eixo de tudo aquilo que a época dizia, que ele falou: realmente eu devo ter feito algo muito, muito ruim para estar passando por tudo isso. Eu devo estar passando por um momento realmente onde eu estou pagando tudo aquilo, mas eu não consigo me achegar. Como eu resolvo o problema? Eu sei que a questão é com Deus. Como resolver essa questão com Deus? E Jó, ele fala isso claramente. Por quê? Eu não sei se você sabe, Jó tinha amigos. E você já teve amigos? Eu pensei um dia que eu tivesse amigos. Há uns 5 ou 7 anos atrás eu achava que eu tinha amigos. E aqueles que caminhavam comigo eram realmente meus amigos, que me conheciam. Até o ponto deles falarem na minha cara: eu não te conheço, eu não sei quem você é. Para mim você é um desconhecido. Eu vou botar a mão no fogo por você? Não.
Porque amigo que é amigo continua com você, amigo que é amigo te levanta, amigo que é amigo, ele te dá força, amigo na hora difícil, ele chora com você, ele entende o que é amizade. Mas eu descobri que eu não tinha amigos, foi muito interessante isso. Tinha pessoas que simpatizavam comigo enquanto eu estava bem e bem de saúde. Porque quando Deus começou a me provar, eu entendi o que Jó passou. Há pessoas que somem, que desaparecem, que esquecem que você foi usado por Deus para abençoar a vida dele. E Jó, ele abençoou muitas vidas, e abençoou a vida dos filhos, e a vida dos familiares, e a vida dos amigos. Mas olha o que os amigos falaram para ele, vamos ler? Os amigos de Jó dizem o quê? Que Deus une os pecadores. Por isso Jó deveria ter. Você está doente porque tem alguma coisa com você aí, meu querido. É impossível. E por que o quê? Que Jó devia arrepender-se para que Deus removesse suas. Agora, esse Jó, eu vou me arrepender do que? Senhor, me fala o que eu fiz. É isso que ele falava. Eu não tenho um intercessor, eu não tenho ninguém que me esclareça o que eu estou vivendo. Porque além da aprovação, Deus ficou. Entende a situação? E aí começa todo um processo. E Jó deveria implorar a Deus para que o seu futuro fosse de. Sabe os amigos que chegam assim, camarada? Sai disso daí. Larga essa empresa. Está quase falindo, você está falindo com ela. Larga essa esposa não. Né? E você está ainda. Pelo amor de Deus. É isso que eles falavam. Primeiro, que Deus não estava com ele. Segundo, que ele tinha errado. E que ele voltasse aquilo que ele errou e pedisse perdão para que as coisas pudessem bem. E que Jó deveria voltar para Deus, para voltar ao seu lugar. Ou seja, eles estavam querendo o Jó de antes. Eles estavam querendo o Jó próspero. O Jó, o homem mais rico da terra. Porque ele era o homem mais rico da terra. Agora eles não tinham a boquinha, eles não tinham churrasco no final de semana, eles não tinham a piscina na casa do Jó, eles não tinham mais a comilança, eles não tinham mais o som, eles não tinham mais ninguém servindo eles, porque Jó estava numa penúria. E além disso, sabe o que aconteceu? Ele teve a esposa dele. Eu entendo quando Jó diz assim: ninguém pode interceder por mim. Eu não tenho ninguém para falar com Deus por minha causa. E a gente fica, né? Vocês oram por mim? Ora por mim? Vocês oram por mim? Eu estou passando por isso, ora por mim. Ele não tinha ninguém para orar por ele, porque todos achavam que realmente esse homem próspero, abençoadíssimo, um homem de Deus, um homem que sacrificava ao Senhor, tinha o quê? Pecado. Tinha pecado. Porque era assim, as pessoas para nos julgar, elas são rápidas. Esse homem tem pecado. Essa mulher está pecando. Eu sei que a Bíblia diz assim que a aparência do mal é pior que o mal, mas eu vou lhe dizer uma coisa: como tem gente maldosa que tem olho maldoso, que vê maldade, é terrível. E a mulher de Jó também falou a mesma coisa para ele. Porque ela disse: você não pode suportar todo esse sofrimento e angústia, o que o levará à perda da fé. Você ainda continua sendo íntegro, ou seja, tu vais trabalhar com integridade perante esse Deus que está fazendo tudo isso com você. Abandone esse Deus e morre. Nega-o. Não é muitas vezes que a gente ouve, mas só que era a mulher dele. Eu imagino este homem, um homem de Deus, sendo atacado pelos amigos, pela esposa. Não tinha mais filho, os filhos tinham morrido. Geralmente levanta um filho ou outro e vem: pai, né, tenha força, pai. Não, até os filhos tinham sido levados. Deus é um Deus poderoso, que nos ensina através da palavra dele. Jó se sentia distante e injustiçado por Deus. Quem já se sentiu assim? Eu já me senti. Não estou sendo sincero. Em caminhar com Deus, tem hora que você fala assim:
Deus se esqueceu de mim, não é possível. Ou não? Ou nessa caminhada com Deus você tem intimidade com Ele para conversar, para falar, para dizer: olha, Senhor, eu sei que não virá nada sobre mim que eu não possa suportar, mas o negócio está pegando. Sim ou não? Então é isso. É isso que estava acontecendo. Jó se sente injustiçado, mas reconhece que mesmo se fosse inocente, não teria condições de discutir sua causa com Deus. Olha que interessante isso. Ele sabia que ele não podia chegar e interceder por ele mesmo. Sabia disso? Ele sabia que ele não podia falar com Deus como alguém fala com outra pessoa. Ele sabia disso. Olha, Jó diz assim: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vi com os meus próprios olhos. Foi depois de todo um processo de angústia e de dor, de busca de Deus, que ele passou por isso. E muitas vezes, sabe, irmãos, nós estamos ouvindo as pessoas, nós estamos preocupados com os parentes, até mesmo aqueles que nos conhecem detonam conosco, abaixa a nossa estima, porque não existe alta e baixa estima, existe estima. Como eu digo, não existe crítica construtiva, isso não existe. Crítica é crítica, e crítica fere. Você precisa ser muito maduro para aceitar uma crítica e continuar seguindo em frente. E já não tinha com quem falar. Já só servia a Deus, já só vinha nos cultos, já só ofertava, já só dizimava, já só fazia religiosidade. E nesse exato instante, Jó, ele clama por um intercessor. E é maravilhoso isso, né? Jó ansiava por um mediador, e a resposta para esse anseio viria séculos depois, séculos depois, que é o quê? Jesus. Não apenas serve como mediador, mas também assume sobre si a culpa dos pecados da humanidade e se torna Deus conosco. Sabe o que Jó estava clamando? Sabe o que Jó estava pedindo? Ele estava pedindo aquilo que você tem. Ele estava pedindo aquilo que nós estamos vivendo hoje. Jó não tinha Jesus. Jó não tinha um mediador. Jó não tinha a possibilidade que nós temos. E hoje muitas vezes as pessoas jogam isso fora. Abandonam tudo. E nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos parar de escutar pessoas e buscar o Senhor. Busquem a Jesus. Busquem a Jesus. Busquem a Jesus. Jó clamava para viver no nosso tempo inteiro que nós temos. Em seu lamento, Jó verifica verdades que são o quê? Profundas revelações. Vamos ver isso? Quero que você me acompanhe. Em Jó, de 2 a 10, ele fala do quê? A grandeza e a santidade de Deus. Jó entende que Deus era um ser onipotente. Só que você entende isso? Será que na sua vida, muitas vezes, medíocre de Instagram, porque tem vidas que são de Insta, né? De selfie. Tem vidas que são aparentes só. Tem pessoas que se satisfazem com elogios. Como você está linda. E ainda você sabe que você colocou uma foto ali que não é a verdade. Né? Aonde você está? Você sabe que você tirou um plano de fundo que não é o seu. Porque hoje tudo pode se mover, tudo pode se maquiar, tudo pode se tornar o quê? Fake. Uma mentira. Então muitas vezes a nossa vida é medíocre porque nós vivemos uma mentira e não entendemos que Deus é onipotente e soberano sobre nossas vidas.
que Jó fez nessa situação? Ele raciocinou. Em meio à raspagem das suas úlceras, em meio à perda da sua família, em meio ao descaso dos seus amigos e a forma que a sua esposa assim o via, ele raciocinou. Ele sabia que existia um Deus onipotente e soberano. É a primeira coisa que nós precisamos parar. Sabe, quando estamos num buraco, nós temos que parar de cavar esse buraco. Porque o buraco que nós cavamos para nós mesmos vai afundando, afundando, afundando. Quem aqui já cavou fossa? Ninguém fez isso? Eu já. Olha, nós estamos construindo uma casa ali pastoral, uma casa com seminarista. E não é fácil. Já estávamos no 2 metros e eles queriam 5. Eu falei assim, meu Deus, vai tirar a terra daqui até quando? Subimos de escada e descemos de escada, e lá que sobe, e lá que desce. Aí eu percebi que, tirando uma lição, muitas vezes nós estamos dentro de um buraco cavando, cansado, reclamando, mas não paramos de cavar. A gente fica na mesma situação. E Jó descobre isso, a grandeza e a santidade de Deus em meio a uma situação. E ele fala assim, tu és onipotente e soberano, Deus. Segundo ponto, o que Jó vê? A incapacidade do ser humano de contender com Deus em igualdade de condição. Jó descobre, ao mesmo tempo que ele entendia que ele era limitado. Sabe, irmão? Sabe, minha irmã? Nós não compreendemos os planos de Deus. Nós não compreendemos o que está no mundo espiritual. Se você vive só nessa terra, teu espelho te engana. Se você vive só nessa terra, teu espelho te engana. E quem olha no espelho todos os dias não vê a velhice chegar. Agora, quem pega uma foto de hoje e vê ela daqui a 5 anos, você vai falar, nossa, envelheci. Eu vou repetir: quem vive no espelho todos os dias vive no engano. E tem pessoas que vivem só esse momento da terra aqui, só essa coisa que está acontecendo, só o dinheirinho, contando centavos para comprar um pão, tendo de trabalhar que nem um doido para poder viver nesse mundo, sabendo que você faz carnês e não consegue pagar, o cartão de crédito está explodindo, a vida não está fácil, há coisas que não acontecem. Mas se nós começarmos a entender o mundo espiritual, entender que Deus tem planos para nós muito maiores que esse. Sabe o que aconteceu? Quem conhece Saulo ou Paulo? Paulo estudou muito bem. Paulo estava sendo trabalhado. Havia um investimento na vida de Saulo para ele ser uma escola, ou seja, um grande líder judeu. E aí, quando ele encontra o Espírito Santo, sabe o que ele fala? Tudo que eu aprendi aos pés de Gamaliel, tudo que eu sei como algo importante para a minha vida, não passou de esterco, de estrume, pouco a pouco. Vem a palavra, mediante o Espírito Santo me revelou. Está escrito lá, não sou eu que estou falando, não, só. Ele disse assim: trapos de imundícia é tudo que eu sabia, mediante o que o Espírito Santo me mostrou. E Jó, ele entende que ele é limitado e pequeno, e que essa disputa com Deus era inútil. Tem gente brigando com Deus até hoje, vai brigar até o final, e não vai viver o melhor de Deus porque está fazendo dessa forma. Eu quero, porque eu quero, porque eu posso. Minha mãe deixa, parece criança, né? A minha mãe deixa, eu posso. Então viva! Viva! Mas a segunda coisa que Jó entendeu é o seguinte: que ele tinha de entender quais eram os planos de Deus e que ele era limitado, que Deus tinha coisas grandes e tremendas para a vida dele. E nós precisamos perceber isso logo, porque senão a vida passa e nós estamos olhando para o espelho e de repente 60, de repente 70 e de repente a gente foi e não vivemos o que Deus tinha para nós vivermos do melhor. Porque o que Deus tem para nós é uma vida abundante, não é assim? E mais ainda, ele vê uma necessidade de um mediador, de alguém que pudesse interceder por ele. Ele entendeu que sozinho era incapaz, precisava de alguém que mediasse entre ele e Deus. Você
Você já viu aquela pessoa que não tem muita paciência? Mediador é assim. Pega duas pessoas brigando, duas pessoas com dificuldade, e fala assim: fala você agora. Não, porque eu quero arrebentar com ele. Se eu pegar ele, eu mato. Ele pegou tudo que era meu, destruiu ele. Assim, traduzindo, ele está com muita raiva porque você pegou o que era dele. Dá para devolver? Não devolver coisa nenhuma, porque esse cara é pilantra. Você não sabe o que ele fez. Eu fiz isso porque ele fez. Entende? Se deixar os dois, o mediador vai traduzir. Ele falava assim: eu não estou, e muitas vezes nós não estamos aptos a falar com Deus, porque se nós falarmos, nós vamos pecar. Porque as lutas estão tão grandes e tão constantes, e a situação está tão difícil, que nós esquecemos quem é Deus e tratamos ele de qualquer forma. Daí sabe o que acontece? Nós entramos naquela teologia que nós mesmos não queremos, que é a teologia da determinação. Eu determino em nome de Jesus que as coisas vão acontecer na minha vida. Ou seja, eu estou mandando em Deus, né? Deus, agora eu quero um namorado, eu determino um namorado na minha vida. Deus, agora eu quero um emprego, eu vou lá e eu estou com um pensamento positivo. O cristão não tem pensamento positivo. O cristão tem Deus. Confia no Senhor. Se a porta não se abriu, não era para se abrir. Se a cura não chegou, não era para chegar. Se você está passando por algumas dificuldades ainda, é o momento. Se alegra no Senhor. E muitas vezes a gente faz tudo que é errado e depois chora para Deus. Ai Deus, a minha vida está um caos. Mas quem criou o caos? Eu dizia hoje que tem pessoas que semeiam vento e colhem tempestades. Que se planta, se colhe, né? Então nós precisamos entender isso. E ele entendeu que sozinho era incapaz. Nós precisamos de ajuda. E ele entendeu que ele precisava de ajuda. Olha, a resposta ao clamor de Jó se cumpre em Cristo. Cristo não apenas intercede por nós, mas também o que? Nos justifica, nos reconcilia com Deus, cumprindo o que? O que Jó apenas vislumbrou. Por que eu estou falando isso para a igreja hoje? Que Jó queria o que nós temos. Jó queria a revelação que você tem, meu irmão, e muitas vezes você não dá valor. Que revelação é essa? Que está em 1 Timóteo 2,5. Vamos ler todos juntos? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então eu não sei porque você vai na casa da Dona Maria pedir oração, eu não sei porque você fica chorando nos cantos, dizendo que Deus não te vê, eu não sei. Muitas vezes a pessoa, né, eu gostei muito do que eu vi na internet, porque eu também gosto de ver umas coisinhas lá. Eu achei muito interessante quando a pessoa disse que Deus não falava com ele. Aí a pessoa falou assim: mas você não abre a Bíblia. Ah, mas eu queria ouvir Deus em voz altiva. Então lê em voz alta, porque Ele vai falar. Irmão, se você quer que Deus fale com você, minha irmã, se Deus quer que Deus te dê direção, leia a Bíblia. Porque ali está contido a palavra que nos dá condições. Quando eu leio que há só um mediador entre Deus e o homem, eu vou procurar a Ivone. Ivone, você ora por mim, Ivone? Ô, dona Noemi, ora por mim, dona Noemi. Ô, Ita, eu sei que você é uma mulher de oração, ora por mim. Quando eu leio que existe um Deus e tem um mediador, e o nome dele quem é? A quem que eu vou procurar, meus amados? Não parece meio obtuso para nós? Meio... O Senhor já está falando, Jó realmente não tinha, mas nós temos o que Jó, né? Deixa eu ver aqui, é isso? Foi, tá bom, aqui. O que Jó não sabia, nós conhecemos hoje, inteiramente, né? Nós conhecemos. Jó via Deus como um juiz inatingível, mas em Cristo temos o sumo sacerdote que nos entende e nos aproxima do... Você quer se aproximar de Deus? Muito mais que vir aos cultos, tem que vir porque você presta adoração ao Senhor. Muito mais que
cantando salmos ou postando versículos na internet, que muitas vezes você nem entendeu o que está escrito. É você buscar a Deus em Cristo Jesus como seu Senhor. É falar com Ele. Olha que interessante, Hebreus 4, 15 e 16, podemos nos achegar com confiança ao trono da graça. Olha lá, hoje temos acesso ao que Jó apenas sonhava. Eu acho muito interessante. Eu me lembro quando chegou a televisão em casa, que era preto e branco, e eu assistia a Vila César. Todas as crianças vinham da vila lá para assistir em casa, porque era uma televisão, em cada 5 casas tinha uma. Quando meu pai colocou um papel colorido na frente para dizer que era colorido a televisão, então ele já estava sonhando com a TV colorida. Quando se falou de telefone, e poucas casas tinham telefone porque era coisa de gente rica, e o orelhão estava em moda, eu tive o meu primeiro celular. Sabe como é que era? Desse tamanho, tijolo. Levava meia hora para poder ligar para alguém, mas ele ligava. E as coisas foram evoluindo, a ciência foi se multiplicando, as coisas foram acontecendo. E eu tenho certeza que se nossos amados do passado estivessem hoje presentes, falavam assim, eu nem sonhava que tudo isso pudesse acontecer. Igualmente aqueles que esperavam em Cristo a manifestação daquele que viria para tirar o pecado do mundo. Mas muito mais o Senhor fez por nós. Olha, preste atenção. Leia comigo o que está escrito. Deus não nos deu um telefone meia boca. Deus não nos deu uma televisão que não pega canais. Deus não nos deu um aparelho que não funciona. Deus nos deu Jesus, que é muito mais do que sonhávamos. Pois está escrito lá em Hebreus 4, 14 e 15. Vamos ver? Tendo posto Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que apresentou os céus, consideremos firmes a nossa posição. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas? Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas. A nossa semelhança, mas sem pecado. Você sabe por que ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança? Porque quando o diabo, nosso acusador, chega perante Deus e diz assim, o Nélio está pisando na bola, Senhor. Né? Ele chama Deus de Senhor, porque é o Senhor. Ele é o Criador de todas as coisas. Aí chega Jesus e fala assim, eu sei o que Nélio está passando. Eu sei o que ele está sofrendo. Eu sei o que levou a ele a perder a direção e até mesmo a pecar, porque eu sei como ele foi tentado. Jesus sofreu a mesma coisa que nós sofremos, por isso ele pode ser um intercessor. Eu quero dizer para você, não adianta eu achar que eu possa sentir as suas dores, eu não consigo sentir a tua dor. Quando você pede para mim orar por uma situação, eu posso olhar e falar assim, vou interceder por você, meu irmão, mas eu não consigo sentir a tua dor. Mas o Cristo que nós servimos, ele sente a tua dor, ele sabe aonde está toda a dificuldade, ele vai no profundo do teu coração e trabalha a tua carência mais profunda. E é por isso que a palavra de Deus diz, ele foi tentado em todas as coisas, ele sabe das nossas dificuldades, ele consegue entender. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você o que está escrito aqui. Você já agradeceu hoje por viver no tempo em que Cristo já nos foi revelado pelo Pai? Você já pensou se você estivesse na época de Jó? Você já pensou se você estivesse naquele momento que você tinha de vir e sacrificar? Sabe, Rose, hoje você tem que entrar aqui e eu estaria com uma faca grande esperando a sua oferta para matar e derramar sangue. E você ia sair daqui justificada só pelo pecado que você fez, porque você ia ter de matar, matar e matar mais ainda e derramar mais sangue. Hoje nós não temos mais esse peso e nem esse sacrifício. Se nós formos estudar, olha, a porta do templo era um cheiro infértil, era algo terrível, era podre de tanto sangue que se escorria.
E os sacerdotes não viviam lá essas coisas, porque eles tinham que ir e mexer com tudo isso. E ainda verificar se a oferta que estava sendo trazida era uma oferta justa, sem defeito. Hoje não, hoje nós temos Jesus, Ele morreu e ressuscitou, e não só ressuscitou, Ele rasgou o véu do templo de cima e embaixo e nos deu livre acesso. Então a todo instante eu posso falar com o Pai. Você tem falado com o Pai? Ou você tem vivido a tua vida? As tuas aventuras? Se der certo, deu. Se não deu, está tudo bem, né? Vamos à próxima. O que vale é ter tentado. Não é isso a vida em abundância que Deus tem para nós. A vida em abundância que Deus tem para nós é caminharmos com Cristo Jesus. Amém? Você quer uma mensagem curta, uma mensagem direta, uma mensagem objetiva. Mas eu quero te dizer essa noite, meu querido, Jó, ele clamava pelo que você tem. Ele clamava por um mediador. E nós o temos, Jesus Cristo. Eu sei que talvez alguns podiam dizer assim: eu queria viver na época do Mar Vermelho. Eu queria viver na época muitas coisas. Você está vivendo na melhor época possível. O acesso a Deus é ilimitado. É só você chegar e falar: Deus, Senhor, eu quero falar contigo. Sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz que Ele não está com seus ouvidos tampados, que não possa ouvir, nem a sua mão encolhida, que não possa te abençoar. Mas sabe qual é a dificuldade? É nós falarmos: Deus, Senhor, eu quero falar contigo. Essa é a dificuldade. Vamos acordar para esse tempo. E não temos desculpas, porque o acesso a Deus é real. Amém? Quero orar por você. Está passando por lutas, você tem um mediador. Está passando por dificuldades, você tem aquele que está contigo. Está passando por questões e acha que está sozinho, você nunca está sozinho. Deus é Senhor da tua vida. Aprenda com Jó. E a palavra de Deus diz que ele passou tudo isso e não se esquivou, não deixou Deus, e Deus restaurou a sua sorte. Vamos orar. Obrigado, Senhor, que em minhas lutas, em minhas dificuldades, nós sabemos que Tu estás conosco. Tu és mediador. Muitas vezes eu não sei como falar, eu não sei o que dizer, mas o Teu Espírito Santo pede por nós com gemidos inexprimíveis, diz a palavra. E mais ainda, a Tua palavra diz que o Teu Espírito nos ensina o que convém falar. E mais ainda, o Teu Espírito ensina-nos a compreender a Tua vontade através da Bíblia. E mais ainda, o Teu Espírito acalma o nosso coração. Então, ó Deus, permita que a nossa mente se abra e, pairando, possamos parar, Senhor, de buscar outros meios, mas buscar a Ti. Até mesmo para que possamos dar testemunhos para que outros busquem. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender, a entender e a saber que tudo está nas Tuas mãos. É a Ti que devemos buscar. Recebe a nossa adoração, recebe este culto, e para Ti é devido. Peço isso em nome.